Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai falar sobre os fatores genéticos que desempenham um papel significativo, gente, nas doenças oculares. Você cuida da sua visão? Eu estou te perguntando isso porque muitas condições que afetam a visão podem ser herdadas dos nossos pais ou dos nossos parentes próximos. Entre as mais comuns estão o glaucoma, a degeneração macular e também a retinose pigmentar. Consultas regulares, gente, com um oftalmologista são uma forma de prevenção e isso é essencial para um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Bonfadini. Ele é oftalmologista pela Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Olá, Bruna e todos os seus telespectadores do Alesp em Pauta. É um prazer poder estar falando com você e toda a sua audiência sobre um tema tão importante que é a saúde ocular, a saúde dos olhos, né? Vamos juntos, então, começar o nosso bate-papo. Tenho muitas perguntas para te fazer, doutor. Mas para a gente começar do início, que é a tradição aqui do nosso programa, eu queria que o senhor começasse contando quais são essas doenças mais comuns e que são desencadeadas por fatores genéticos especificamente. Como você bem falou, Bruna, o glaucoma é uma doença que ela tem um caráter principalmente hereditário e é uma doença silenciosa, é uma doença que a gente chama de neuropatia óptica. É uma doença do nervo óptico, o nervo que leva a informação do olho até o nosso cérebro. Esse nervo perde fibras nervosas e faz com que o paciente, de forma inicial, perca uma visão periférica. Em formas avançadas, ele tenha uma visão tubular. Geralmente está relacionado a um dos fatores de risco, aumento da pressão do olho, a hipertensão ocular. Mas você também falou, você citou a degeneração macular relacionada à idade, ou a abreviação que seria o D de dado M, de macular, R de relacionada e I de idade, DMRI, que é uma condição que afeta a mácula, a área nobre da retina, que, se eu fosse fazer uma metáfora, o nosso olho comparado a uma câmera fotográfica seria o filme na câmera fotográfica. Esse filme fica danificado, isso geralmente tem um caráter genético muito forte, fazendo com que pessoas que têm essa alteração de degeneração macular relacionada à idade na família devam procurar um atendimento para poder acompanhar e identificar se tem ou não. Você também falou da retinose pigmentar, que é uma doença genética muito grave. Geralmente essas pessoas elas têm um comprometimento visual já na infância, adolescência e na idade adulto jovem, mas existem outras alterações que estão relacionadas à questão genética também, muito mais comuns. Vamos falar aqui, por exemplo, das alterações refrativas, que é o famoso grau do olho, né? Quando a gente fala de miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, a hipermetropia, que é a dificuldade, às vezes, de enxergar de perto, e o astigmatismo, que é uma curvatura alterada, eles podem sim ter alterações relacionadas à genética e à questão familiar. Então, é importante marcar uma consulta com um médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano, que nesse momento a gente consegue fazer um check-up e identificar se tem outras doenças, como eu vou falar aqui, o ceratocone, que é uma doença causada muito por conta de coçar os olhos, mas também existe um caráter genético e é minha área de atuação, sou responsável técnico pelo Banco de Olhos aqui do estado do Rio de Janeiro, a distrofia endotelial de Fuchs, que é uma alteração que só nos Estados Unidos já é responsável por pessoas acima de 40 anos, 4% da população de todos os Estados Unidos tem essa doença genética que pode acometer a córnea e é uma importante causa de transplante de córnea naquele país. Todas as doenças oculares têm fatores genéticos por trás, doutor, ou não necessariamente? A gente citou algumas aqui, Não né? necessariamente. Quando a gente fala... Exato. Por exemplo, a catarata congênita ela pode ser causada por infecções durante a vida intrauterina, mas também a gente sabe que, por exemplo, existem pessoas que têm um histórico de uma catarata mais precoce. Essas questões muitas vezes estão relacionadas à questão familiar e genética, mas muitas vezes é um misto, ou seja, você tem pacientes, por exemplo, que desenvolveram a diabetes, que é uma alteração que inflama, de certa forma, o organismo do paciente, e ele desenvolve uma catarata mais precoce.
Mas eu vejo famílias no meu consultório aqui em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, que me procuram dizendo, olha, meu pai teve que operar mais cedo, em torno dos seus 50 anos. E aí a gente identifica que ele já tem um início de uma catarata. Então existe sim um fator familiar em alguns casos desse paciente com a questão da catarata um pouco mais precoce. Então, muitas vezes a gente tem o fator genético, mas também ambiental, desde alimentação, hábitos de vida, se o paciente fuma, se ele não fuma. Então, a gente diz sempre que ter uma vida saudável é algo complexo, não é tão simples, né? Na teoria pode parecer simples, mas na prática ter uma alimentação saudável, rica em antioxidantes, com vegetais, com Uhum. legumes, menos açúcar, isso faz com que essa pessoa tenha menos tendências a ter alterações, não só de saúde como um todo, mas também alterações na visão. E esses fatores ambientais, eles estão presentes em todas as doenças, né? Não só nas oculares, né, doutor? Se você cuida da sua saúde, tem uma vida um pouco mais Exatamente. saudável, você tem mais saúde como um todo, não só a saúde ocular, né? Exato. Você sabe que eu vejo muito no meu consultório paciente com síndrome do olho seco. Aí em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, mas a gente tem também um fator de poluição importante, tanto aqui quanto aí. Mas é um fator que já foi identificado como um fator de piora da questão da síndrome do olho seco. A gente está agora no mês, finalzinho, né, desse mês, e a gente é, sempre celebra alguma doença que a gente quer fazer maior consciência. O olho seco é um fator importante, não só pelas questões ambientais, questões pessoais, mas também ambientais no sentido de computador. As pessoas ficam mais tempo em telas digitais. Isso é normal. Provavelmente a gente está falando aí com o público que vai nos assistir, seja pelo celular, seja por uma tela de computador. E aí, quando a gente está na frente de uma tela, a gente pisca menos. Então, a gente é importante entender existem fatores que podem sim estar relacionados e entrepostos. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma síndrome do olho seco, pode ser pelo ambiente, pode ser para aquele momento de trabalho que esteja mais tempo no ar-condicionado, piscando menos na frente das telas, e isso pode causar uma pequena piora aí da qualidade de visão. Agora, como você bem falou, né, a saúde como um todo, ela é importante porque a gente vai ter influência de vários fatores na saúde dos olhos. Fiquei curiosa com essa síndrome do olho seco. Me conta, o que que é isso, doutor? O olho seco mesmo? É exatamente literal? Literal. A gente tem, para ser mais didático, três tipos de olho seco. Tem o olho seco que a pessoa acaba produzindo menos lágrima. Isso pode ser causado pela, por exemplo, menor produção após a menopausa nas mulheres, onde há um decréscimo dos hormônios estrógenos e essa mulher ela acaba tendo um ressecamento das mucosas e também da glândula que produz a lágrima nos olhos. A gente pode ter, às vezes, um excesso de evaporação da lágrima, causada, por exemplo, naquele momento que a pessoa está muito tempo no computador e tudo mais, e aquilo ser momentâneo. Você pode ter um misto, produzir menos lágrima e ter uma lágrima de menor qualidade. Então, a gente tem como tratar não só a questão de baixa quantidade de lágrima, identificando o problema. Às vezes a pessoa pode ter uma doença autoimune, por exemplo, um hipotiroidismo, um lúpus, uma artrite reumatoide, isso causar uma redução na produção. Pode ser só um período de pós-menopausa, isso ser identificado e tratado, mas a pessoa pode ter, por exemplo, uma rosácea, que é uma inflamação na pele, e isso pode piorar a qualidade da lágrima dessa pessoa. Então, para quem está nos vendo aqui, se você fica muito tempo em tela e sente o seu olho irritado, vermelho, lacrimejando, e lacrimejando, às vezes a pessoa fala, mas como é que o doutor Gustavo diz que eu tenho olho seco e eu lacrimejo? Às vezes o lacrimejamento pode ser um efeito rebote, um reflexo da baixa quantidade ou baixa qualidade da lágrima, e isso fazer com que aquela pessoa lacrimeje. E naquele momento, o lacrimejamento é um reflexo do organismo tentando, pedindo socorro. E aí a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas oferecendo um lubrificante, às vezes um higienizante dos cílios, das pálpebras, quando há uma caspinha nos cílios, que a gente chama de blefarite. Então, isso tudo é muito pouco divulgado, mas a gente percebe que no consultório hoje é uma doença, um problema muito comum. Esse ressecamento causado pelo excesso de telas e, pelas vezes, excesso de estresse, má alimentação, poucos alimentos antioxidantes e muita alimentação de processados. Isso faz com que esses pacientes fiquem mais inflamados.
que é uma palavra da moda agora, mas ela é real, ela existe, essa inflamação no organismo. Agora, eu fiquei pensando aqui, o senhor está falando a respeito dessa síndrome do olho seco. Muitas pessoas devem ter, mas não devem nem imaginar que isso existe, né? Porque você está ali com o olho um pouco mais seco, você vai dizer, poxa, mas deve ser o tempo que está mais seco, o dia está mais quente. Muita gente percebe, tem esse sintoma, mas nem liga para isso, deixa passar, imagina que logo mais vá melhorar. O quão grave pode ser isso, doutor? Qual é o melhor cenário, né, e o pior cenário nesse sentido? A grande questão a gente fala até de produção de trabalho, né? Porque hoje grande parte do nosso dia a dia ele está voltado a telas. Então a gente já acorda, daqui a pouco pega o celular para ver as mensagens. Nesse momento a gente já está na frente de uma tela piscando menos. E aí se a pessoa trabalha num computador, ela já fica de 8 da manhã até as 5 da tarde também na frente de uma tela. Então isso piora o rendimento de trabalho. Além disso, vamos lembrar que esses pacientes muitas vezes ficam com o olho irritado e acabam coçando os olhos. Coçar o olho não é normal. Quem está nos vendo e ouvindo aqui é um alerta. Coçar o olho pode sim ser um fator de risco importante para o desenvolvimento de uma doença muito comum no nosso meio chamada ceratocone. Ela é causada pelo hábito de coçar e pela questão genética, ou seja, a córnea é a primeira lente dos nossos olhos. É a lente transparente que a gente consegue ver a cor do olho através dela. É a menina dos olhos. Então, o que acontece quando o paciente tem o hábito de coçar os olhos, muitas vezes causado pelo olho seco, então ele tem aquele olho irritado, ele acaba desenvolvendo um aumento do grau. Inicialmente um astigmatismo, depois uma miopia e vai perdendo visão. Vai num médico, às vezes oftalmologista, que às vezes pode ou não identificar naquele momento, e isso se agravando. Então, por isso que eu faço o alerta. Se você tem alergia ocular, coça os olhos, às vezes coça o olho porque não tem alergia ocular, mas ficou o dia todo no computador, não usa uma lágrima artificial, resseca o olho e tem um hábito de coçar. Vocês estão falando aí de um estúdio, provavelmente deve ter um ar-condicionado que está bem potente aí, porque precisa, e isso resseca um pouquinho os olhos. Então, vale a pena, de vez em quando, pingar uma lágrima artificial, obviamente orientado pelo médico oftalmologista, isso vai fazer um conforto muito grande. Mas como eu falei do ceratocone, a grande importância disso é porque é uma doença que ela inicialmente é silenciosa e depois ela faz com que o paciente perca a visão. Existe tratamento, mas o grande problema é quando o paciente vai procurar numa fase avançada, muitas vezes ele é um importante causador de transplante de córnea. É um dos principais indicadores de transplante de córnea no Brasil, a doença ceratocone, que é evitável. Como? Não coçando os olhos. Então, por isso que é importante a gente estar falando aqui, não só do olho seco, mas também da importância de não coçar os olhos, porque é tão ruim quanto a doença, sabe, Bruna? É a falta de informação. Então, quando a gente divulga isso aqui, e uma pessoa que conhece uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto, e vê que coça muito os olhos, fala, olha, procura um atendimento com um médico oftalmologista, porque eu vi uma entrevista com o doutor Gustavo, na TV Alesp, e ele falou que coçar o olho não é normal. Vamos fazer um check-up para ver se está tudo bem? E se tiver, ótimo. E se não tiver, tem tratamento. Quanto antes a prevenção é muito mais fácil do que fazer o tratamento. O senhor está falando aqui e eu estou ficando cada vez mais preocupada, porque acontece muito comigo. Você coça os olhos? Eu coço os olhos e eu percebo que, assim, eles ficam muito rapidamente irritados, sabe? Uma coçadinha só, eu já fico com o olho bem vermelho. Mas vamos voltar a falar das doenças que têm influência genética, depois eu vou marcar minha consulta, pode ser? Vamos voltar para falar a respeito das doenças. Convidada, vem passar uns dias no Rio, e aqui em Ipanema, e aí já pode marcar a consulta, vai ser um prazer poder te ajudar. O doutor Gustavo, com relação às doenças que têm influência genética, tem alguma faixa etária ou algumas faixas etárias que são mais acometidas? Que tenham a predominância dessas doenças ou não? São variadas. Quando a gente fala, por exemplo, do glaucoma, o glaucoma, preferencialmente a partir dos 40 anos, é uma idade que a gente começa a se preocupar um pouco mais. Óbvio, existe um glaucoma genético, a criança já nasce com uma pressão muito alta nos olhos, com alterações, né, nos olhos, que vão precisar demandar uma cirurgia de forma precoce para poder manter alguma visão. Isso acontece. Agora, a gente tem doenças, como eu falei, o ceratocone, que existe um caráter genético em torno de 15% dos casos, mas também um fator ambiental de coçar, o hábito de coçar os olhos. E aí a gente consegue atuar diminuindo esse hábito. Essa parte genética, ela fala muito menos
alto e a gente consegue muitas vezes prevenir esse paciente desenvolver uma piora do ceratocone. Uhum. Agora, existem outras doenças, como eu falei, por exemplo, que não é uma doença propriamente dita, que é o erro refrativo, né? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo são passíveis de serem corrigidas com óculos, com lente de contato e até mesmo a moderna a cirurgia refrativa laser. Agora, quando a gente tem outras doenças já mais com idade avançada, como a degeneração macular relacionada à idade, isso sim é um problema grave, não só no Brasil como no mundo todo. Existem tratamentos para as duas formas, a degeneração macular relacionada à idade, a forma úmida, que é quando extravasa líquido dos vasos lá da retina. Existem injeções que você consegue fazer para conseguir reduzir esse dano e melhorar a visão de forma prática. Existem vitaminas para a forma seca, que conseguem ser administradas quando esse paciente já tem um histórico familiar importante e alterações no exame. Por isso, é tão importante a consulta com o médico oftalmologista e o paciente conseguir essas informações na família. Olha, eu sei que meu pai tinha um problema, o problema dele era esse. Isso vai fazer um guia para o médico já direcionar a atenção dele. Como eu falei também, a distrofia endotelial de Fuchs é uma doença que nos Estados Unidos é bem comum. 4% de toda a população dos Estados Unidos acima dos 40 anos vão ter essa alteração genética. Muitas vezes esses pacientes não vão precisar de um transplante de córnea, mas caso precisem, no Brasil já existe uma técnica muito moderna que é o transplante endotelial de córnea, no qual se transplanta só a parte interna. A córnea tem 0,5 milímetro de espessura e a gente consegue transplantar só a camada interna, em torno de 10 micra. É uma cirurgia a nível celular que confere ao paciente um resultado muito interessante de recuperação visual, muito rápido, e faz com que ele tenha a sua qualidade de visão e de vida recuperada, em muitos casos, de 100%. Então, hoje, a gente tem áreas na medicina, mais especificamente na oftalmologia, não só no tratamento da retina, como eu falei, da retinose pigmentar, já existe um tratamento que é um dos primeiros tratamentos genéticos do mundo. Provavelmente essa equipe vai ter um Baby Nobel em breve, porque é um tipo de tratamento que você faz uma injeção dentro do olho e consegue mudar o gene da retinose pigmentar. Ainda é algo inicial, mas já existe tratamento. O tratamento é muito caro, mas é uma luz no fim do túnel para várias doenças genéticas, ou seja, fazer uma mutação genética naquele paciente que tem uma alteração e poder suprimir aquela alteração genética. Então, esse vai ser o futuro da medicina. Ainda não é uma realidade para todas as doenças, mas já existe um tratamento para retinose pigmentar, que é o tratamento genético. Isso é muito animador, porque faz com que tudo que a gente conhece de medicina em relação ao tratamento de doenças que possam ter uma origem genética possa ser transformados no futuro próximo ou no futuro daqui a alguns anos. Existe, doutor, algum teste genético aqui no Brasil que a gente possa fazer para saber se existe alguma dessas tendências no nosso corpo? Isso já é possível? A medicina já avançou a esse ponto? E já emendando uma pergunta na outra, aqui no Brasil tem alguma dessas doenças oculares que o senhor citou que seja mais predominante? Que acometa mais as pessoas? É uma excelente pergunta. Infelizmente, a gente não tem de forma tão acessível esses testes genéticos. Eu tenho alguns pacientes que conseguem ter acesso à medicina lá fora, Europa, Estados Unidos, e aí lá se tem de forma mais prática e acessível. Aqui a gente tem para alguns tipos de câncer, isso já aqui no Brasil, mas ainda para doenças genéticas oculares, está começando a ter de forma mais acessível, mas ainda não é tão acessível assim. E como eu falei, as doenças mais comuns, por exemplo, o glaucoma, que tem um caráter genético importante, e a gente não tem ainda os testes genéticos. Então a gente tem que fazer como? Exames oftalmológicos. Através do exame oftalmológico a gente consegue identificar se a pessoa tem um glaucoma, se a pessoa tem uma degeneração na retina, se a pessoa tem o ceratocone, que é uma doença na córnea, ou até mesmo se a pessoa tem a distrofia endotelial de Fuchs, que é uma doença da córnea. Então, por isso é tão importante o tratamento, mas antes disso, o acompanhamento anual com seu médico oftalmologista de confiança, que é através dessa consulta que vai se conseguir ver pequenas alterações e aí sim investigar.
porque o tratamento genético, que seria a melhor opção, né? Fazer um exame de sangue e já entender qual que é o perfil de risco, ele ainda não está disponível para a população em geral, infelizmente ainda. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, doutor. Hoje ainda, então, a melhor maneira de se precaver, de se prevenir dessas doenças é consultando um médico regularmente. Existe alguma outra forma de prevenção? Não, essa é a principal. E assim, não é tão difícil, na verdade. É questão de colocar na agenda e para quem está nos vendo e ouvindo, ixi, esse ano eu não fui no meu médico oftalmologista. Então procure seu médico oftalmologista porque é importante fazer esse check-up. E eu faço aqui um alerta, não tem idade mínima para começar a fazer esse check-up. Recentemente a gente teve a filha de um famoso apresentador, eu falo aqui porque ele se tornou público, ele faz até campanha, que é o Thiago Leifert, e a filha dele teve um câncer que é de origem genética, uma alteração, uma mutação genética, que é o retinoblastoma, e ela quase entrou a óbito. Quando diagnosticou, ela foi muito bem tratada com a melhor tecnologia aqui no Brasil, aí em São Paulo, mas ela já tinha uma fase avançada, perdeu grande parte da visão e ainda está em tratamento, teve que fazer uma quimioterapia, que hoje já existe uma quimioterapia diretamente na localização ali da retina, onde tem o tumor. Então é muito moderno o tratamento, mas o diagnóstico ele precisa ser feito por um médico oftalmologista. Por isso que a gente fala, nasceu a criança, marca já uma consulta com um médico oftalmologista, pode ser um oftalmopediatra ou um generalista, e faça um acompanhamento uma vez por ano. Ali vai fazer o exame do fundo do olho, o exame do teste do olhinho, e vai fazer a questão da visão. Desde bebê, Gustavo, desde bebê, a gente consegue avaliar se a criança está acompanhando os dois olhos, porque pode ser que um dos olhos tenha uma catarata congênita, por exemplo, que é uma questão que pode ser genética. E aí, se um outro olho enxerga bem, essa criança vai desenvolver naturalmente, só enxergando com o olho. Por isso que é tão importante essa consulta com o médico oftalmologista, porque muitas vezes a criança não vai saber falar para os pais que ela só enxerga de um olho, que ela só sabe enxergar desse jeito. Por isso que é importante essa avaliação com o especialista. O senhor estava falando e eu estava me recordando justamente desse caso da filha do Thiago Leifert, porque de fato não é muito comum, né, que as pessoas no geral, que pais, que mães, levem os seus filhos, as suas crianças ao médico oftalmologista, né? Parece que é uma realidade muito distante ainda de muitas pessoas. Qual é a periodicidade dessas consultas, idealmente, doutor? Uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses? O que o senhor diria? E aí eu estou perguntando isso na fase infantil, ali na fase de criança e depois na fase adulta. Pelo menos uma vez por ano eu preciso consultar o meu médico? Vai depender muito, Bruna, dos exames, o que aparece e como está a visão. Então, se a gente tem uma criança que, para a idade dela, não enxerga de forma adequada e não tem alterações, uma vez por ano é mais do que suficiente. Não é muito, né? Vamos lembrar, essa criança vai precisar de se desenvolver bem na escola. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento neurológico do olho, ou seja, a visão propriamente dita, ela se dá até os 6 anos de idade. Então, se a gente tem uma criança que tem uma alta miopia e não corrige com simples óculos até os 6 anos de idade, depois ela vai ter uma deficiência visual para o resto da vida. Ela pode usar óculos, lente de contato, fazer cirurgia, aquele olho não vai voltar a enxergar 100% nunca. Então, por isso que a gente precisa, até os 6 anos de idade, fazer essa avaliação nas crianças, porque isso muda a vida dessa criança e dessa pessoa que vai se desenvolver, vai crescer para o resto da vida. Ela pode ficar com uma deficiência que poderia ser evitado com um simples óculos. Por isso que eu faço aqui esse alerta. Se você tem crianças em casas ou até mesmo bebezinho, marque uma consulta uma vez por ano. E, obviamente, se tiver alguma alteração, seja criança, adolescente, adulto jovem ou um idoso, o médico oftalmologista vai perguntar, olha, sua pressão está um pouco mais alta, vamos marcar daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, e vamos refazer os exames para ver se eu vou precisar usar um colírio, porque muitas doenças elas são tratadas de forma muito moderna hoje em dia. Isso faz com que a gente consiga reabilitar muitos desses pacientes. O grande problema é quando eu atendo no meu consultório aqui e eu pego um paciente que já tem um glaucoma avançado, uma perda de visão significativa, ou quando a gente tem até mesmo uma catarata já avançada. Dá para fazer a cirurgia, mas a cirurgia já vai ter mais riscos. Então, por que não a gente prevenir? Eu sou insistente nesse ponto.
porque é isso que realmente muda a história de diversas doenças oculares, principalmente as doenças genéticas, em muitos casos também. E como é que está o acesso, hein, doutor? Principalmente na rede pública. Para esse pai, para essa mãe que teve um filho agora, necessariamente ela precisa marcar, se ela não tiver condições, ela precisa fazer um esforço ali para marcar um médico particular ou esse atendimento é feito ainda de forma igualitária no SUS? Como é que está essa questão do atendimento? As coisas já estão equilibradas ou, de fato, o acesso é melhor para quem tem mais condições? A respostas que a gente já sabe, né? Infelizmente, a gente no Brasil ainda tem uma diferença muito grande de regionalização. Eu fiz meu doutorado aí na Universidade Federal de São Paulo, que é uma referência não só no Brasil, mas é considerado o melhor serviço de oftalmologia de ensino da América Latina. Então, é um serviço realmente pujante, onde a gente aí em São Paulo consegue ter um acompanhamento de doenças genéticas, doenças da infância, adolescente e dos adultos e idosos. A gente sabe que isso não é uma realidade no Brasil inteiro e a gente sabe da dificuldade de acesso, principalmente de uma pessoa que tem poucos recursos, desde atendimento de saúde básica, para poder ser encaminhado para um hospital, para um serviço terciário, que é onde tem esses especialistas em oftalmologia. Isso acontece realmente, mas muitas vezes o que a gente diz é importante a gente avisar os pais, mesmo que eles tenham poucos recursos, dessa importância, porque muitas vezes eles conseguem, através do postinho de saúde, ser encaminhados para um serviço que tem um médico oftalmologista, mesmo que seja um oftalmologista generalista, ele já vai conseguir identificar uma anormalidade no exame e aí sim indicar para um serviço de referência, caso seja preciso. Mas sim, temos um grande trabalho a ser feito ainda no Brasil, principalmente quando a gente fala em saúde ocular. Existem entidades como é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desculpa, que ele faz um excelente trabalho, a própria sociedade, que também é uma outra entidade, Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que elas estimulam campanhas e também fazem toda essa interface com setores privados, setores públicos, para tentar reduzir essa mazela que existe na doença ocular no país. Então, sim, é um problema de saúde pública que a gente ainda precisa ter melhorias, mas a gente já teve um cenário muito pior há 10, 15 anos atrás e hoje a gente se encontra num cenário que ainda precisa de melhorias, mas já está avançando em alguns aspectos. Doutor, a gente já falou aqui que a melhor forma de se prevenir é, de fato, ir ao médico sem que você consiga ali perceber algum problema já evidente, né? Mas, se uma pessoa ainda não tem esse hábito de ir ao oftalmo, assim, frequentemente, pelo menos uma vez por ano, quais os sinais que o senhor diria que aparecem, que podem deixar, que devem deixar essa pessoa em alerta? Coçar os olhos, vermelhidão, dor, visão assim um pouco embaçada, o que o senhor diria? Que é um sinal de que as coisas podem não estar tão bem assim? Um simples exame que eu digo é você tampar um dos olhos e ver se você consegue enxergar bem alguma coisa, um objeto, ou ver a televisão, ou ver as pequenas letrinhas que possam, porventura, estar na sua televisão à distância. Não está enxergando bem, talvez seja um sinal. A outra questão é, como você bem falou, irritação nos olhos, olhos vermelhos, lacrimejando, sensação de cansaço no final do dia. Isso não é normal. Então, isso também é um outro sinal de alerta e tem tratamento. Recentemente, eu tenho recebido muito no meu consultório pacientes que utilizam lentes de contato e, às vezes, infelizmente, comprados em ótica, sem o devido acompanhamento com um médico oftalmologista. A gente teve algumas matérias de uma paciente que usou de forma inadvertida e sem os cuidados ideais de higiene, lente de contato e teve uma infecção grave, teve que fazer um transplante de córnea, que no caso é a minha área de atuação, e perdeu a visão. Então, Nossa. assim, são sinais aí, se você usa lente de contato, tem a recomendação médica, o acompanhamento, se você não está enxergando bem, faz o teste aqui, ó, tapa um olho, depois tapa o outro, e caramba, desse olho eu não estou enxergando tão bem. Se a visão de perto já não está bem, ou seja,
o computador, você já tem que afastar um pouquinho, o seu celular, a letra já está aumentando e tem que usar uma letra maior, uma fonte maior. E hoje em dia a gente fala, né? Antigamente, fez 40 anos, tinha que Uhum. usar óculos porque a pessoa não enxergava. Hoje em dia tem o famoso celular, então a pessoa vai lá, o que que ela faz? Tira uma foto e aumenta para poder ler alguma coisa que ela não consegue. Uhum. E ela vai postergando a visita ao É. médico oftalmologista. Às vezes eu vejo o paciente me mostrando e falo, rapaz, essa letra tá grande, hein? Ele faz tempo, eu precisava ter vindo antes, né? Eu falo, pois é, mas tudo Uhum. bem, vamos lá. Então hoje a gente acaba se adaptando à vida moderna, então o celular acaba ajudando, mas postergando às vezes uma visita que poderia ser importante. Doutor, e a dor de cabeça? Pode ter alguma ligação com a saúde dos olhos? Exato. A dor de cabeça muitas vezes está relacionada ao que a gente chama de astenopia, ao cansaço visual. E pode estar relacionada desde a questão da não utilização de forma adequada, né, dos óculos, ou às vezes a pouca utilização dos óculos. Então, o paciente às vezes está com óculos, já tem 2, 3 anos e não foi atualizado. Isso pode sim causar um desconforto ocular e essa pessoa ter a dor de cabeça, mas também os nossos olhos, sabe, Bruna, eles relaxam de forma interna, a musculatura interna do olho, quando a gente está olhando para longe. Então, quando a gente fica muitas horas na frente de uma tela, olhando de perto, é, o olho tem que forçar um pouco a musculatura. Só que, em muitos casos, como eu falei, a pessoa fica de manhã até de tarde, sem dar um intervalo de descanso olhando para longe. Às vezes, até mesmo na hora do almoço, ela está olhando o celular, não tira o olho ali do celular e comendo. Isso faz com que a pessoa tenha um cansaço visual no final do dia. E alguns pacientes falam, doutor Gustavo, eu não consigo olhar uma televisão no final do dia. E eu falo, como é que é o seu dia? Aí ela conta, eu falo, você já percebeu se no final de semana você tem esse mesmo cansaço visual, essa dor de cabeça no final do dia? Aí ela fala, final de semana não. Eu não fiquei o dia todo no celular, no computador, fui passear, fui para a praia. Então tá aí a resposta. Tenta fazer um intervalo de a cada uma, no máximo 2 horas, pelo menos 5 minutos olhando numa janela, vai tomar uma água e tenta não olhar para o celular naquele momento. Isso vai fazer com que o olho relaxe um pouquinho, descanse e a pessoa tenha menos chance de ter esse cansaço visual e a dor de cabeça, que você bem disse. Importante fazer um detox, né? De tudo um pouco. Tudo que é em demasiado, tudo que é demais acaba fazendo mal. Doutora, a gente está chegando nos minutos finais aqui do nosso programa. Eu preciso te perguntar, primeiro dizer que foi uma aula, né? Até aqui, muito obrigada de antemão. Mas eu preciso te Eu que perguntar se agradeço. tem alguma questão que precisa muito ser abordada, que porventura eu ainda não perguntei. Não, você foi muito completa nas suas perguntas e foi muito interessante que a gente conseguiu abordar diversas doenças, desde as genéticas até outras que não são genéticas, como a síndrome do olho seco, e a gente conseguiu abordar bastante. A única coisa que eu verifico no próprio consultório é que nesses últimos, né, 4 anos, que a gente passou por um momento muito difícil, muitos pacientes eles acabaram postergando a consulta com o seu médico oftalmologista e agora que eles estão voltando às consultas. Então a gente percebe no consultório que pacientes acima dos seus 50 anos têm uma catarata que foi evoluindo e tem uma perda de visão muitas vezes por conta da catarata. E é uma doença que ela sim é uma das principais causas de cegueira, não só no mundo, mas como no Brasil, reversível, porque o paciente volta a enxergar de forma normal e muitas vezes até reduzindo o grau que ele tinha do olho e diminuindo a dependência dos óculos. Então, para você que está nos vendo aqui, se você teve o diagnóstico de catarata, é um problema que é solucionado quando bem indicado, muito seguro. É a cirurgia mais realizada no mundo, em toda a medicina, é a cirurgia de catarata, porque todo mundo um dia vai envelhecer e vai precisar melhorar a sua visão. E o que eu digo para vocês procure o atendimento com o médico oftalmologista. Se você tiver alguma doença que possa ser tratada de forma definitiva, como é a catarata, ou pode ser tratada e acompanhada, procure um especialista, porque isso vai fazer com que você tenha não só uma boa visão, mas também que você mantenha uma qualidade de vida adequada. Ninguém merece viver sofrendo, né, doutor? E nem precisa. Ninguém merece e nem precisa hoje em dia, com todos os avanços da ciência e da tecnologia que a gente tem tido. Muito obrigada, viu? Foi ótima a conversa, uma aula, basicamente. Eu que agradeço, Bruna, pelo convite.
Estou à disposição para futuras explicações e conversas sobre a saúde ocular. Em setembro, nós vamos ter um mês que a gente fala muito sobre a doação de órgãos e tecidos. É importante, a gente sempre fala desse tema, que muito me anima. Eu sou responsável técnico pelo Banco de Olhos aqui do estado do Rio de Janeiro e gosto sempre de falar sobre a importância da doação. Então, já fica aqui a ideia para uma próxima pauta em setembro, para a gente falar sobre doação de órgãos, mas mais importante, doação de córneas, que podem não só um ato de amor, mas também pode recuperar muitas visões e fazer com que a nossa população melhore aí a cegueira relacionada à córnea. Pauta anotada, viu, doutor? Muito obrigada. Eu te espero até numa próxima oportunidade. Conversamos, portanto, com o doutor Gustavo Bonfadini a respeito da saúde dos olhos. Ele é oftalmologista pela Universidade Federal aqui de São Paulo e nos trouxe verdadeiros esclarecimentos a respeito da saúde ocular. Eu espero que esse programa tenha sido interessante e esclarecedor para você, assim como foi para mim, tá bom? Eu fico por aqui, te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.